Tudo começa quando a Maria José está lendo a carta de seu pai e seu Pedro diz na carta que viu elas conversando e alerta que ela não deve confiar no Bruno, e ela lendo a carta nem percebe que por trás dela chegou o Alessandro para lhe levar embora. E na carta o seu Pedro está afirmando que o Bruno é muito mau e o Alessandro é muito bom e que ela pode confiar nele. Já o Alessandro se aproxima aos poucos e depois de surpresa ele pergunta por que foi que ela fez isso com ele. A Maria, por sua vez, se assusta e tenta sair, mas o Alessandro lhe acompanha e diz que está falando com ela e que acreditava que eles dois tinham chegado a um acordo. Só que a coisa vai melar porque nesse momento chega o Bruno cheio de razão e pergunta o que ele está fazendo ali. Alessandro então responde que o que ele está fazendo ali é o óbvio, ele veio buscar a mulher dele. O Bruno, por sua vez, dá um puxão na Maria e diz que ela não quer ficar com ele, só que o Alessandro puxa ela de volta e diz que então a Maria José diga isso na cara dele e que lhe explique as razões. O Bruno, com muito ódio no coração, ele dá outro puxão na Maria e diz que ela não tem nada para explicar a ele e chama ela para ir embora. O Alessandro pega no braço do Bruno e manda ele soltar ela ou vai quebrar a cara dele. A Maria, por sua vez, se mete no meio e pede para que, por favor, ele não faça isso, e o Fernando diz que acha melhor eles conversarem em outro lugar, mas o Alessandro não está nem aí para esses conselhos e ao ver o Bruno levando a sua amada, ele corre até o Bruno, puxa ele e diz que já lhe avisou para soltar ela e dar-lhe uma sapecada na cara do Bruno. E nesse momento começa um UFC e o juiz é o empregado daquele lugar que liga para a polícia e diz que mandem uma viatura para o hotel e que isso é urgente. Em algum momento o Alessandro se descuida e o Bruno acerta uma lapada nele também, só que na verdade o Bruno não dá nem um caldo e o Alessandro pega em seu pescoço e o Bruno pergunta se ele não entende quando uma mulher diz não. O Alessandro retruca e diz: acontece, Bruno, que essa mulher é minha esposa e ela me disse que nunca mais voltaria para você, então me deve sim uma explicação. O Bruno pergunta se ela realmente disse isso e o Alessandro diz que ela, a Maria José, contou tudo a ele, contou toda a verdade. O Alessandro solta o Bruno e pergunta ao empregado daquele lugar qual é o quarto daquela mulher, se referindo a Maria José. O empregado, por sua vez, fica calado e o Alessandro dá-lhe um grito e pergunta qual é o quarto dela. E ele diz que é o 12. Então o Alessandro vai saindo para ir até o local e o Bruno lhe empurra e pergunta o que foi que a Maria contou a ele. O Alessandro, por sua vez, empurra ele também, não conta nada e sai até o quarto. Nesse momento, o Fernando vem chegando e pede para o Bruno se acalmar e manda o empregado cancelar o pedido da viatura. O empregado tenta questionar e o Fernando diz que ali foi tudo um engano e que nada vai acontecer. Então ele concorda e sai para cancelar essa viatura. O Fernando depois diz ao Bruno que o Alessandro está no direito dele e o Bruno, revoltado e curioso que só aguta logo depois que o Alessandro disse que ela, a Maria, contou tudo a ele, ele questiona o Fernando e diz que precisa saber o que foi que ela, a Maria, contou ao Alessandro. O Fernando então revela que ele, o Bruno, se casou com ela, com a Maria José, usando o nome do Alessandro. E o Bruno, nesse momento, dá um monte de gargalhadas com a falsidade da moléstia dos cachorros e com a boca cheia de sangue. Então ele diz que a Maria José é uma louca e do nada ele fecha a cara e diz que talvez o louco seja ele, o Alessandro, que fica inventando essas coisas. Depois de tudo isso, eles ficam se encarando e enquanto isso a Maria José está ali, se lamentando para a irmã e diz que o pai delas fugiu para não prejudicar elas duas. A Paula pergunta para onde será que ele foi. A Maria responde que ele não disse nada e que não dá nem para imaginar ele perdido nessa cidade ali sem dinheiro e que ele já é um homem velho e que está muito doente.
Nesse momento, batem na porta e elas ficam escutando. E o Alessandro manda ela abrir a porta, só que a Maria diz à irmã que não abra a porta, só que a Paula, sempre com seu jeito doido, ela diz que é melhor elas abrirem, porque senão ele será capaz de derrubar a porta. Então ela corre para abrir a porta e ao abrir, o Alessandro já vai logo emburacando e perguntando por que foi que ela fez isso com ele, porque ele já tinha dito que eles iriam se divorciar, mas que desde então ela não voltasse para o Bruno. A Maria diz que pensou bem e que mudou de ideia. E o Alessandro diz que ela vai pensar melhor, mas que isso será na casa dele, então que ela pegue as coisas dela para eles ir embora. A Maria retruca e diz que não, e o Alessandro pergunta se ela gosta mesmo tanto assim do Bruno. E a Maria balança a cabeça dizendo que sim, e a Paula entra nesse meio e pede para que ela diga logo toda a verdade ao Alessandro. A Maria responde que não, e o Alessandro toma um papel que está nas mãos da Maria, que diz que ele não faça isso, que ele não tem o direito. Mas o Alessandro não conta conversa, puxa mesmo assim da mão dela, e depois de ele ler, ele pergunta se será que alguém pode explicar isso a ele. Elas ficam caladas e o Alessandro olha com um zoião para Paula, que quase infarta naquele momento e corre para trás da irmã, mas o Alessandro pergunta novamente se elas podem explicar o que significa aquilo ali. E elas continuam caladas e o Alessandro aperta ainda mais e diz que quer que elas saibam que ele veio até ali foi justamente pelo pai delas. Elas ficam se olhando assustadas e o Alessandro diz que o seu Pedro deu o endereço a ele e pediu para que ele viesse até ali para tirar elas da mão daquele desalmado, se referindo ao Bruno, e diz que sim, foi essas as palavras do pai dela, que o Bruno é um desalmado. O Alessandro diz que agora ele quer saber qual é o problema e por que o pai delas não quer destruir a vida delas. Só que parece que colocaram um cola super bom na boca das duas e elas continuam caladas. E o Alessandro diz que pelo jeito ali, o Bruno deve ter ameaçado elas duas com alguma coisa envolvendo o pai delas. A Maria não se segura e diz que sim, que é verdade, e o Bruno está querendo acusar o pai delas de ser um traficante de drogas. O Alessandro pergunta se o pai delas é, e as duas respondem ao mesmo tempo que não, e a Paula diz que jura por todos os santos que o pai dela não é não. A Maria responde que o pai dela já fez várias coisas erradas, mas que isso aí de ser traficante, ele mesmo disse a ela que não é não e que ela acredita nele sim. O Alessandro pede para que elas peguem as coisas delas para ir embora e já vai saindo, e a Maria pergunta pelo pai delas. O Alessandro diz para ele pensar para onde ele deve ter ido e assim eles vão buscar ele. E depois ele sai e a Paula diz a Maria que está vendo aí, ela sempre falou que ele poderia ajudar elas. E a Maria confirma que sim, mas fica preocupada com o que o Bruno vai fazer. Já lá fora, o Fernando, que está de bobeira, o Alessandro se aproxima e pergunta onde está o Bruno. O Fernando diz que ele pagou a conta e saiu e que também falou para ele que a Maria José contou toda a verdade a ele. O Alessandro pergunta o que foi que ele disse. O Fernando diz que o Bruno afirmou a ele que a Maria José é uma louca ou ele, o Alessandro, que é um louco. O Alessandro fica indignado e o Fernando ainda fala que o Bruno disse que a Maria José envolveu ele e disse que não suportava ele, o Alessandro, e que também se ofereceu a ele. O Alessandro fica encucado e pergunta se eles dois dormiram juntos. O Alessandro, na verdade, quer saber se eles dois furaram o sofá. Vocês entendem, né? E o Fernando diz que isso ele não perguntou e nem muito menos ele falou. O Alessandro então revela que o pai das meninas desapareceu e o Fernando fica sem entender e pergunta como assim ele desapareceu. O Alessandro responde que simplesmente ele foi embora e deixou uma carta. O Fernando fica chocado porque também sabe que alguma coisa de errado tem ali.